Passou uma excepcional noite. Hoje de manhã encontrei no livro que eu tô lendo uma ilustração, uma história que eu utilizei numa palestra que estava acontecendo no ano passado, né? Mais ou menos como está acontecendo agora com Onde Está o Piloto, ano passado na palestra A Travessia, né? E em algum momento a gente pode falar sobre ela também. Tem histórias legais, alguns que estão aqui até viram, mas a história, se você for lembrar ou se você não conhecia, era basicamente a seguinte: duas moscas caem em um copo de leite e uma delas, que é muito forte, ela, né, se empenha e bate as asas e acelera o quanto consegue. Eventualmente, ela fica com as asas pesadas, né, cai e se afoga. A outra não era assim tão robusta, mas era muito constante. Então ela, fica se movendo no lugar, né, com tudo que ela pode, assim, de forma constante. Eventualmente, aquele pedacinho do leite onde ela estava forma um pequeno nódulo de manteiga. Ela sobe e decola. E no primeiro momento parece, né, um elogio à constância e realmente algo, né, para se refletir só por aí. Mas a história continua dizendo que em um outro momento, essa mesma mosca sobrevivente caiu novamente em um copo e dessa vez permaneceu tranquila e começou a fazer a mesma coisa, patinar no lugar. Uma outra mosca mais experiente, que estava na beira do copo, diz: "Você precisa subir por esse canudo para você poder decolar." Essa mosca não deu ouvidos e continuou se debatendo, até que sem forças ela se afogou em um copo d'água. E foi muito interessante relembrar isso hoje de manhã, né, o livro que eu estou lendo essa semana, concluindo agora, né, falta só alguns minutinhos aí para a conclusão dele. É o Mentes Brilhantes, depois eu posso deixar um link aí no grupo, mas ele é um livro que vai tratar sobre desenvolvimento intelectual, que é a proposta desse mês de fevereiro. Então, quem sabe agora nas próximas sessões de transbordo a gente fale um pouco menos desse aspecto mais profundo e espiritual e comece a entrar em alguns aspectos do desenvolvimento intelectual, que essa é a área da vida que a gente vai estar trabalhando. Esse livro vai tratar bastante sobre criatividade, sobre memória. Mas é interessante porque nesse momento, né, quando ele propõe essa história, ele está falando sobre criatividade, sobre pensar em novas maneiras de solucionar problemas. Mas eu achei que tem tudo a ver com o que a gente vem falando aqui e até é parecido com a aplicação que eu dei ano passado na palestra. E a pergunta que eu queria deixar para você, de uma forma muito breve e objetiva, é: você talvez se encaixe em qual desses papéis? Né? Quem é você nesse cenário? Você é a primeira mosca que está tentando pelos caminhos errados, suas asas estão pesando, você é talvez aquela que está gerando o nódulo de manteiga que vai te gerar força e permitir decolar, você é aquela que está aconselhando ou você está pedalando no copo d'água. Eu diria que essa talvez seja a mais perigosa personagem para você estar hoje, porque ou você está triunfando, né, como a mosca que criou o nódulo de manteiga, ou você está padecendo por falta de experiência. Mas se você está pedalando na água sem perceber que não se aplica aquilo que aconteceu no seu passado, você vai estar padecendo num orgulho por acreditar que soluções do passado se aplicam ainda hoje. E é preciso que você reflita mesmo e descubra se isso está acontecendo com você. Porque existe uma pesquisa muito interessante, foi feita com muita gente mesmo e chegou a esses dados. Quando você olha 5 anos atrás, você descreve uma mudança gigantesca. Mas se eu pergunto para você como é que o quanto você vai mudar nos próximos 5 anos, você tende a acreditar que você vai mudar muito menos nos próximos 5 do que você mudou nos últimos 5. Mas o período de tempo permanece sendo o mesmo. A questão é que a gente sempre vai estacionando e se acomodando e acreditando que o momento que nós estamos e a maneira que nós estamos é a nossa melhor versão, e é uma versão que não pode ficar melhor. E, poxa, se tudo está indo bem, realmente essa é a sua melhor versão. Mas você não pode fechar os olhos para aquilo que vem
e você também não pode habitar no seu passado de tal forma que ele seja a medida de todas as coisas. E muitas vezes a gente faz isso por orgulho, né, por não querer dar o bracinho a torcer. E esse, devo confessar, talvez tenha sido um dos meus piores e mais frequentes pecados aí. E até hoje é, até hoje é. Ah, eu tendo a ter muito orgulho das superações que eu tive, até aí tudo bem, mas eu confesso que eu tenho notado cada vez mais, né, uma defensiva, né, um levantar de escudos quando alguém aponta alguma coisa. E eu tenho feito um exercício, e estou fazendo, né, inclusive hoje, nos próximos dias, de baixar essa guarda. Quando alguém aponta alguma coisa, ao invés de tentar pensar numa boa réplica, né, o que que eu vou responder para desarmar o meu oponente nessa esgrima de argumentos, é realmente pensar: "E se essa pessoa estiver correta? O que que eu tenho a ganhar com isso?". E eu vou compartilhar, assim, muito abertamente, porque realmente é um transbordo, né, então o transbordo não vai ser só daquelas coisas mais top, assim, que, poxa, que orgulho de saber disso, mas das coisas que, eh, também nos geram algum tipo de vergonha, algum tipo de, enfim, de conflito, né, porque isso nos torna vulneráveis, e a vulnerabilidade ela pode ser bem utilizada. Vulnerabilidade, ela é uma característica das pessoas que têm coragem para serem transformadas. Ser vulnerável, entendo, não é você chorar na frente dos outros, ser vulnerável não é você fazer uma lista de pecados e sair colando em todas as portas, mas ser vulnerável é não ter vergonha de mostrar que você é humano, falho, e que você tem defeitos. Então eu queria te encorajar também a abraçar essa vulnerabilidade no sentido de, mostrar a sua cara, mostrar onde você tem falhas e se permitir, observar essas arestas e as oportunidades que você tem para melhorar. Veja, eu estou escrevendo um livro a respeito de paternidade. E como muitos homens não têm um referencial de paternidade, e eles passam a construir isso a partir de si próprios. E aí eles se tornam, sabe aquela história de pai para filho? Ou filho de peixe, peixinho é? Bom, eu sou o primeiro peixe. Porque ou eu não tive um pai, ou eu não tive um pai que foi um referencial muito forte, ou a minha referência ela foi construída a partir de outras pessoas. Então, essa coisa de do pai para filho acontece comigo na primeira geração. Eh, e eu tô compartilhando, assim, um pouco da minha história nesse quesito, e tem sido algo muito maravilhoso, assim, um transbordo muito intenso. E tanto que eu tenho enchido o saco de todo mundo, porque acho que todo mundo tem que escrever um livro. E, enfim, mas tem sido algo muito forte, muito poderoso, muito transformador. E, de certa forma, é algo que mexe com algumas das vaidades. Então, a minha esposa fez, e eu queria compartilhar isso, assim, em espírito de vulnerabilidade e humildade, né, ela fez com muita sabedoria. Ela questionou algumas condutas, algumas atuações que eu estava tendo, mas ela, realmente fez isso de uma forma, muito sábia, eu digo, porque ela não veio atacando, né, ela não veio levantando armas, né, mas ela realmente conseguiu a minha atenção a partir da situação e foi construindo a reflexão em cima disso. E eu achei eh, eu poderia dizer uma estratégia retórica, mas não, isso é o que a gente vai extrair da situação. Mas realmente foi uma mão de muita sabedoria ali e que pode ser utilizada por nós, né, esse código aí de arma retórica. Então, quando você tiver que abordar alguém em alguma situação difícil, ao invés de começar na pessoa, parta do problema, parta da situação, vá construindo o raciocínio até que você chegue onde aquilo é responsabilidade da pessoa. E ou sua própria, né. Mas em qualquer um dos casos, se você está partindo do problema e vem até você, ou se você parte da situação para você levar o outro a responsabilizar-se por algo, é uma estratégia muito mais assertiva, porque você está colocando na mesa algo que pertence a todos os envolvidos. Então, ao invés de puxar a espada e convidar para um duelo de esgrima, você está poxa, eu não consigo pensar numa analogia boa, e eu sou bom nessas coisas, mas realmente não é um duelo, né, ou se é, você está convidando para lutar do seu lado, né. Enfim, isso é algo que é bastante válido de você,
refletir junto com todas essas coisas, né, porque elas se relacionam. Então faça essa construção disso que nós falamos hoje. Será que eu estou tentando agir nas situações que tem na minha vida hoje, né, nos riscos de afogamento que eu tenho hoje, nas construções que eu estou fazendo, nos alvos que eu estou me direcionando. Será que eu tenho feito isso tomando como referência o meu passado? E isso está me bloqueando de enxergar novas possibilidades? Se sim, como é que eu posso, eh, me permitir sofrer essa poda, pegar referência de outras pessoas, modelar e seguir adiante? A a segunda questão é permitir-se estar vulnerável. Você está vendo o meu desconforto em falar isso, mas eu fiz questão de parar em frente à câmera e tratar dessa questão, porque é algo que, me tocou muito, né, e nós sempre falávamos, né, porque eu e a Ana nós fizemos terapia e falamos muito sobre isso até hoje, porque a gente aprendeu a analisar e a se analisar. E a gente sempre falou como a terapia ela tem um eco, uma espécie de eco, né, ela vai se desenvolvendo. E nós percebemos que qualquer coisa que você traga para dentro do seu solo, né, do seu coração como uma reflexão, ela tem tempos posteriores. Então eu recomendo que você vá assistindo esses vídeos aí, talvez tem coisas que vão fazer sentido para você uma semana, um mês depois, mas não deixe de coletar essas sementes, né. Não deixe de se permitir ser vulnerável, de se apresentar aos outros como humano, e tenha realmente essa atitude de coragem para contemplar as coisas, se permitir viver experiências, se permitir ser decepcionado, né. Lógico que você pode se blindar contra isso, não criando expectativas, entendendo que aquilo que as pessoas ofereceram foi o melhor que elas tinham para oferecer. Mas essa é uma outra história. Mas, de toda forma, a raiz disso é a vulnerabilidade, e é algo que você não deve escapar e nem anestesiar, porque uma vez que você anestesia a vulnerabilidade, você anestesia tudo que tem na sua vida. Você anestesia a sua capacidade de sentir alegria, você anestesia a sua capacidade de desfrutar, e você também anestesia aquela mola propulsora que você teria para transbordar na vida dos outros, que é talvez a principal fonte de crescimento. E é isso, então, ah, moscas, vulnerabilidade e o último tema que eu estava tratando era o quê mesmo? Essa construção, né, de você partir do problema e chegar até o envolvido, né, você não está levantando as suas armas para ir para uma esgrima, pelo contrário, ó, pensei na analogia, você está trazendo a pessoa para uma valsa. Então não é a esgrima, é a valsa. E eu te garanto que é bem mais agradável e produz resultados muito melhores. Então, tá aí, um transbordo repleto de vulnerabilidade e de raciocínios acontecendo enquanto se fala, mas para que você pense e possa fazer disso o melhor proveito. Nós estamos fechando aí em torno de 40 dias do transbordo, né, esse período que é tão simbólico, né, na Bíblia, né, sobre é o tempo da tentação de Cristo no deserto, é o tempo de Noé na arca, mas no geral esses 40 dias eles, relatam, né, um período onde alguém, fez uma viagem para dentro do seu próprio interior e passou por transformações. Sinto que isso tem acontecido e eu desejo muito que você transforme tudo isso em uma prática de plantio, uma prática de, eh, realmente tomar o autogoverno para si e fazer acontecer na vida, tocar o terror na terra, que você tenha, eh, esteja colhendo frutos aí de uma forma muito maravilhosa. Quero que você transporte isso comigo para a gente poder comemorar e ficar feliz junto. Nós estamos juntos até depois do fim. Valeu.